Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai explorar um conceito bem fascinante e até surpreendente que vem direto à sabedoria antiga. Vamos dar um mergulho profundo numa filosofia que, de cara, pode parecer meio contraintuitiva, sabe? Mas que guarda a chave para desbloquear uma alegria genuína e uma resiliência gigantesca. A gente está falando do conceito estoico antigo conhecido como memento mori. Bom, a ideia de que o segredo para uma vida feliz é pensar na própria morte pode soar um pouquinho chocante, né? Na nossa sociedade moderna, a morte é aquele tabu clássico, um assunto que a gente evita a todo custo. Só que os antigos estoicos pegaram essa ideia e viraram de cabeça para baixo. Eles sugeriam que ignorar a nossa mortalidade é exatamente o que causa tanta tensão e frustração na gente. E se contemplar a finitude for, na real, a cura para a ansiedade da vida moderna? Acompanhar essa ideia exige uma baita mudança de perspectiva. Mas olha, as recompensas valem muito a pena. Então vamos lá, começando pelo paradoxo da morte. Porque veja bem, reconhecer a morte não é uma prática sombria, nem deprimente, muito pelo contrário, é na verdade o truque definitivo para manter a gente no momento presente, para acordar a gente daquela caminhada meio sonâmbula da rotina do dia a dia. Memento mori é uma expressão latina que significa literalmente lembre-se de que você é mortal. Os antigos romanos usavam esse lembrete diário não para ficar espalhando tristeza por aí, mas sim para conseguir apreciar a vida de uma forma mais profunda. Ter essa consciência ajuda a focar a mente naquilo que tem significado de verdade e a parar de gastar energia com aborrecimentos triviais ou preocupações que, no grande esquema das coisas, simplesmente não importam. E o grande objetivo por trás de toda essa reflexão não é só sobreviver ou engolir os sentimentos. O foco aqui é alcançar o que os gregos chamavam de eudaimonia. Basicamente, é uma vida que flui suavemente, uma vida de florescimento e de uma resiliência emocional muito profunda. E a gente alcança isso quando as nossas ações diárias estão em harmonia com a nossa melhor versão, o nosso eu ideal. Contemplar a mortalidade é só o veículo para a gente conseguir chegar nesse estado de fluidez. O que nos leva ao nosso próximo ponto, a prática da visualização negativa. Então, como é que a gente usa essa ideia de impermanência a favor da nossa tranquilidade? A técnica aqui é antecipar a perda justamente para maximizar o quanto a gente aprecia o presente. Sabe aquele ditado super popular de viver como se hoje fosse o último dia? Pois é, o hedonista moderno lê isso como um passe livre para agir de forma imprudente, buscando excessos e sendo inconsequente, já que não vai ter amanhã mesmo. Mas o antigo estoico tem uma pegada completamente diferente. Para eles, isso significa apreciar cada momento, cada pessoa e cada tarefa pequenininha com uma atenção cuidadosa e uma gratidão gigante, exatamente pela possibilidade de ser o último dia. A intenção não é sair mudando radicalmente o que a gente faz no dia a dia, mas sim transformar totalmente a cabeça, o estado mental com o qual a gente faz essas coisas. Tem uma citação fortíssima do filósofo Epicteto que mostra exatamente isso. Ele diz o seguinte: ao dar um beijo na esposa ou num filho, repita: estou beijando um mortal. Poxa, pode soar meio pesado no começo, né? Mas o grande lance é que essa visualização negativa não serve para causar dor por antecipação. Longe disso, ela obriga a gente a valorizar os nossos entes queridos de um jeito muito mais intenso, bem ali, no momento presente. Porque quando a gente sabe que o tempo não é garantido, cada encontro, cada conversa, cada abraço ganha um peso e uma beleza que não tem preço. Seguindo em frente, vamos falar sobre como tudo é apenas emprestado. Isso traz a gente para um conceito super libertador. A ideia de que tudo que a gente valoriza, desde os nossos bens materiais até a nossa própria vida, é fundamentalmente passageiro. As coisas não duram para sempre, e entender isso muda completamente o jogo. Sêneca tem um conselho muito direto sobre isso. Ele ensina que as nossas posses materiais, o nosso círculo de amigos e até mesmo os nossos próprios corpos não são propriedades nossas em definitivo. Eles são elementos que foram só emprestados pela fortuna. E a fortuna, como a gente bem sabe, tem o direito total de recolher esses empréstimos a qualquer hora, sem dar nenhum aviso prévio. Quando a gente abraça de verdade essa ideia de que nada é nosso para sempre, o baque da perda diminui muito. E a gratidão por ter tido a chance de aproveitar aquilo que foi emprestado, essa só aumenta. Isso bate direitinho com a visão do imperador Marco Aurélio. Ele usava muito a metáfora do tempo como se fosse um rio incessante, onde tudo flui super rápido. Aceitar que a mudança é a lei universal da natureza liberta a gente daquela necessidade exaustiva de tentar controlar ou segurar as coisas para sempre. É muito mais sábio e com certeza muito mais tranquilo fluir com o rio do que ficar lutando desesperadamente contra a correnteza. Mas e aí? O que acontece quando a perda já aconteceu?
Sêneca aconselhou a mamãe que estava de luto usando algo que a gente pode chamar de visualização negativa retrospectiva. Em vez de ficar focando puramente no que foi tirado e cultivando aquele arrependimento amargo, a prática é tentar imaginar como seria se aquele ente querido simplesmente nunca tivesse existido. O foco passa a ser uma gratidão imensa pelo tempo que vocês puderam compartilhar. É uma forma estruturada de trocar a dor de um espaço vazio pela alegria do que foi vivido em conjunto. Agora vamos entrar na quarta parte, domando o lobo emocional. Afinal, como a gente lida com a tristeza, a ansiedade e a raiva sem só empurrar tudo para baixo do tapete? Imagina uma árvore solitária, com raízes profundas bem no topo de uma rocha super exposta. Essa é uma metáfora brilhante para a resiliência. Pensa bem, as árvores mais fortes não crescem em vales ensolarados e super protegidos. Elas crescem justamente onde enfrentam ventos duros e tempestades. É o clima severo que força a árvore a aprofundar as raízes dela e a se agarrar com força na pedra. Da mesma forma, enfrentar as provações endurece a pele da nossa mente, criando meio que um escudo contra os golpes mais pesados da vida. O objetivo não é evitar os ventos da existência, mas sim construir raízes indestrutíveis. O ponto-chave aqui é o que a gente pode chamar de lobo interior. Os estoicos são muitas vezes mal compreendidos, a galera acha que eles eram pessoas que simplesmente apagavam as próprias emoções, o que não é verdade. A proposta deles não é suprimir de vez as paixões intensas. A ideia é reconhecer essas emoções como se fossem um lobo rosnando forte dentro de você. Você sente aquele impulso gigantesco de agir com raiva, com medo ou com dor. Mas aí entra a sua decisão racional de não seguir esse instinto de olhos vendados. É literalmente o ato de domar o lobo, escolhendo agir com calma, mesmo sabendo que o bicho está ali, puxando a coleira para ir para o outro lado. E aí que entra uma palavra que é o coração de tudo isso: arete. Existe um espaço, uma lacuna, entre como a gente está se comportando agora e o nosso eu ideal. Arete significa pegar toda a nossa energia e focar no processo de tentar agir como a nossa melhor versão possível em cada momentinho do presente, não importa como esteja o nosso clima emocional por dentro. A verdadeira alegria não vem de um resultado final que, muitas vezes, as circunstâncias podem acabar atrapalhando. A alegria vem desse esforço contínuo de fechar essa lacuna e de agir com excelência no aqui e no agora. Chegamos na nossa última parte, a arte de viver bem. Na prática, quais são as rotinas que a gente pode usar para cultivar de forma ativa essa mentalidade que é tão resiliente e alegre ao mesmo tempo? Bom, a prática tem que começar logo cedo, como ensina o próprio Marco Aurélio. Em vez de já acordar reclamando das obrigações, a manhã estoica ideal começa ancorando o novo dia na gratidão. É lembrar com firmeza que abrir os olhos não é um direito garantido para ninguém, é um privilégio muito frágil. Esse simples lembrete logo de manhã cedo tem o poder de mudar completamente a nossa vibe para as horas seguintes, trocando aquela sensação pesada de obrigação por um encanto genuíno por todas as possibilidades do dia. E para ajudar nisso, Epicteto traz uma metáfora que é fantástica. Ele sugere olhar para a vida como se fosse um grande festival. Pensa num festival. Eles são barulhentos, às vezes muito caóticos, mas são repletos de experiências, encontros e maravilhas. E, o mais importante de tudo, festivais têm hora para acabar. O convite dele é para a gente participar como alguém que observa, que aprende o máximo possível, sentindo uma gratidão gigante por estar no meio dessa reunião incrível, mas que é efêmera. Tudo isso sabendo muito bem que em algum momento a festa chega ao fim. Agora, o que é bem interessante é como a gente encerra esse festival diário. O Sêneca tinha o hábito super rigoroso de fazer uma autoanálise toda santa noite. Ao repassar mentalmente as ações e palavras do dia, o segredo é agir como se fosse um tribunal interno, onde você não esconde absolutamente nada de si mesmo. Só que a peça principal desse processo não é a punição, tá? É o perdão construtivo. Quando você identifica um erro, a atitude é dizer para si mesmo: olha, por enquanto eu te desculpo por isso. E logo em seguida tomar a resolução firme de agir melhor no dia seguinte. Essa rotina noturna constrói uma autoconsciência muito afiada, momento a momento, o que garante o nosso progresso sem aquela culpa que paralisa a gente. E com isso, a gente chega nessa pergunta final e bem provocativa do Epicteto, que serve como uma conclusão perfeita para a nossa análise. Quanto tempo você vai esperar antes de exigir o melhor de si mesmo? A vida está acontecendo agora, nesse exato segundo. A grande competição não está marcada para um futuro distante e nublado. As Olimpíadas da vida estão rolando hoje. Ter essa consciência lúcida da nossa mortalidade e de que o nosso tempo tem limite não é motivo para desespero, muito pelo contrário. É aquela faísca que cria a urgência de viver plenamente. Então fica aqui o convite para não adiar mais a sua excelência e para integrar o Memento Mori como motor definitivo para apreciar a nossa existência.
Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho com a gente e até a próxima.